Olá, olá! Estamos aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Hoje, Salmos 112, e vamos entrar numa discussão que há muitos e muitos anos sempre se levanta e não se tem respostas. Talvez sim, talvez não. Por que temos dificuldades em obedecer? Você já reparou que o seu filho tem dificuldade de obedecer alguma regra, alguma ordem? Ou até mesmo um adulto tem dificuldade de obedecer simplesmente leis ou regras ou mandamentos? Por exemplo, você vê um adulto que desobedece às leis de trânsito sem nenhum tipo de constrangimento. Bom, nós temos uma natureza humana pecaminosa. Desde a queda do homem lá no Jardim do Éden, nós nascemos com essa resistência a obedecer leis, regras, mandamentos. E segundo a psicologia, ou a psicanálise, ela traz uma análise muito interessante, porque algumas pessoas resistem a obedecer. Segundo Christian Durker, do Instituto de Psicologia da USP, a região responsável pela tomada de decisões fica bem no lombo frontal do cérebro. Ela precisa tomar decisões pela moral e pelo respeito de regras. Mas esta é a última região do cérebro humano a amadurecer. E como ela vai se desenvolver a partir de um processo complexo de educação, de formação familiar, de construção social, eu acrescento aqui de uma influência também religiosa e outras influências que não são as mesmas para todos. E é nesse amaranhado de fatores biológicos, psicológicos, sociais que residem as respostas para algumas perguntas que vieram e que são feitas ao longo da história da humanidade. Por que algumas pessoas têm dificuldade de obedecer regras, leis e até mesmo os mandamentos? Bom, algumas pesquisas mostraram que existem pessoas que se consideram especiais ou com mais direitos que as outras e por isso têm maior tendência a desconsiderar normas aceitas pela maioria. Seria um comportamento narcisista sobre como o mundo deveria trabalhar para essa pessoa, que encaram as regras como uma imposição injusta. E esse pensamento de narcisismo está relacionado com que a pessoa pega essa lei. A lei foi feita não para todo mundo, mas para punir alguns e privilegiar outros. E assim, temos diversas teorias na área da psicologia sobre o porquê nós temos dificuldades em obedecer regras e mandamentos e leis, enfim. Mas o fato é que, por que nós então temos dificuldades de obedecer a palavra de Deus? O Salmo 112 começa com uma exaltação ao Senhor. No título da minha Bíblia diz assim: a felicidade daquele que teme a Deus. Aleluia! Louvai ao Senhor. Bem-aventurado, ou seja, o homem é mais do que feliz, aquele que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. Olha só, o salmista vem falando aqui que aquele homem que teme ao Senhor, aquela pessoa que teme ao Senhor, ela é mais do que feliz e ela tem alegria em obedecer os mandamentos do Senhor. Então nós temos que entender que obedecer não pode ser algo enfadonho, algo chato, algo ruim. Obedecer uma regra, uma lei, ela vai trazer para nós benefícios. Se obedecemos às leis de trânsito, precisamos andar com 40 quilômetros, por exemplo, naquela avenida, é porque existe algum perigo à frente. E ao reduzir a velocidade, eu vou estar assegurando a minha segurança e da minha família. Então, uma grande discussão é o porquê temos dificuldade em obedecer, em ter temor ao Senhor. Se você ouviu o Salmo 111, não é isso, mana? Seja bem-vinda, mana. Que comentários você tem a acrescentar sobre essa questão de obedecer ou não obedecer as regras, as leis, aí a palavra de Deus? Acrescenta aí para nós, seja bem-vinda. Você que está nos acompanhando, talvez ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative o sininho, porque esta é a palavra de Deus que tem como objetivo edificar os corações.
Olá, minha irmã, olá, amigos, irmãos que estão acompanhando conosco, que também amam a palavra, que estão se deleitando nessa grande oportunidade que nós tivemos, que nós estamos tendo de mergulhar nos Salmos, de maratonar os Salmos, de fazer uma boa escolha. E sobre a sua pergunta, eu acredito que tem a ver com a nossa natureza, né? Eu sempre falo que o pecado é como se fosse um vírus que afetou o nosso HD, nosso funcionamento normal, e aí esse vírus danifica todas as nossas escolhas e danifica as nossas posturas. Então é só a graça do Senhor que nos faz ter uma atitude diferente, e eu também vejo a graça do Senhor nos impulsionando a ser e fazer as escolhas certas, a ser o que esse salmo está falando, está ensinando, assim como o Salmo 111, que falou sobre o temor do Senhor, que é um princípio da sabedoria. Ele é o começo de tudo, né? Não tem como nem começar a história se você não temer ao Senhor, se você não reconhecer que Deus está acima de todos e está organizando, dirigindo todas as coisas da melhor maneira possível. Ele é perfeito. Então, e agora a gente chega na parte da alegria, porque de fato, obedecer ao Senhor gera uma alegria que nenhuma outra coisa pode dar na nossa vida. Vamos continuar, gente, firme, até o Salmo 150. Vamos lá. É isso aí, mana. No Salmo 111, ele termina nos dando um conselho. Olha, vocês precisam temer ao Senhor e obedecer os seus preceitos. Que diz assim no finalzinho, versículo 10 do capítulo 111. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento em todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Aí aqui no 112 ele descreve as bênçãos decorrentes dessa obediência. Sim, ele chama a nossa atenção e mostra que se obedecermos, nós vamos receber essas bênçãos. Lembrando que tanto o Salmo 111 como o Salmo 112, ele vem numa separação acróstica, ou são os acrósticos. O que são isso? É o alfabeto hebraico, né? O alfabeto hebraico, como já foi explicado aqui. Além disso, esses dois salmos eles apresentam um vocabulário bem parecido. Perceba que os dois salmos devem ser lidos dentro de um contexto da aliança de Deus com o povo de Israel. Então, esses dois salmos estão dentro desse contexto, dessa aliança que Deus fez com o povo de Israel, que está descrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Olha só, você precisa ler Deuteronômio 28, porque ali está escrito bênçãos e as maldições. As bênçãos por obedecer e as maldições por não obedecer. Só que nós precisamos entender que nós estamos na nova aliança. A nova aliança foi estabelecida por Jesus Cristo quando ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, trazendo assim a nova aliança. Então, existem aqui outros pontos que precisamos analisar com relação a obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor e à sua palavra e à sua vontade. Portanto, o Salmo 112, ele nos incentiva a sermos semelhantes a Jesus Cristo. E essa é a maior recompensa possível dessa vida fiel e de obediência a Ele. Você pode conferir o que o apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, e 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Portanto, aqui no Salmo 112, o salmista ele descreve a pessoa justa e fiel dentro de um contexto de diversos relacionamentos, especificamente 4 relacionamentos que ele vem nos apresentando aqui. Eu quero que você nos acompanhe, entenda esse contexto. O seu relacionamento, em primeiro lugar, o seu relacionamento com o Senhor, que vai do versículo 1 do Salmo 112. O ponto número 2 vem falar do relacionamento. Do seu relacionamento com as riquezas materiais, que são os versículos 3, 5 e versículo 9. Ponto 3 fala do relacionamento com as circunstâncias. Como é o seu relacionamento com as circunstâncias? Versículo 6 e versículo 8. E por último, nosso relacionamento com os perversos. Como é que você se relaciona com aqueles que se levantam contra ti? Versículo 10. Então vamos lá, vamos estudar, vamos mergulhar na palavra de Deus? Bora lá! Salomão, no livro de Provérbios, descreve diversas vezes que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse temor não é aquele temor, ai que medo. Não, vamos diferenciar isso. O medo que temos em si não é algo ruim.
É o medo que temos, por exemplo, de atravessar a rua, precisamos olhar dos dois lados para ver se não tem nenhum carro. É um medo racional. Agora, o temor do Senhor não é algo de gerar medo, porque o medo que nos paralisa, é esse medo que precisa ser transformado. Esse medo, ele nos paralisa de forma que não conseguimos avançar nas nossas vidas, em nenhuma área de nossas vidas, porque nós temos medo de relacionar com pessoas, temos medo de nos aprofundar no novo trabalho, temos medo de estudar, temos medo de fazer uma prova e não passar, então o medo nos paralisa. Esse medo é o medo que precisamos buscar em Deus a cura. E para vencermos este medo que nos paralisa, nós devemos superá-los como? Cultivando um relacionamento correto com o Senhor. Então, entenda aí, um relacionamento correto com o Senhor. Muitas vezes você vai ao culto, ou você canta, ou você ora, ou você tem o seu devocional, mas não está buscando esse desenvolvimento correto com o Senhor, esse relacionamento correto com o Senhor que está envolvido, relacionado com o temor do Senhor e a obediência à sua palavra. Então, em primeiro lugar, você precisa descobrir a vontade de Deus para a sua vida através da sua palavra, através da busca com Ele, você descobre a vontade de Deus para a sua vida. E esta vontade, ela tem que entrar no seu coração e te encher de gozo, de paz, de alegria. Foi isso que o salmista está dizendo aqui no primeiro versículo. Em seus mandamentos eu tenho grande prazer. Então, quando eu descubro, quando eu entendo a palavra de Deus, os mandamentos, as leis, eu tenho prazer e alegria em obedecer. Aí eu pergunto para você, quem foi que disse que obedecer a palavra do Senhor é algo enfadonho, é algo chato? A gente pode entrar nessas pesquisas realizadas aí pela psicanálise, pela psicologia, né? O narcisista, aquele que acha que a lei é para o outro, não para ele, e tudo tem que beneficiá-lo. E quando nós trazemos isso para a palavra de Deus, nós entramos nesse mesmo pensamento. Eu não preciso obedecer. Quem tem que obedecer é o outro, é o próximo, é o pastor, é a irmã, ou é aquele irmão. Eu não. Quando criança, talvez essa pessoa já tinha aí uma personalidade, um temperamento que dificultasse obedecer às regras, às leis estabelecidas dentro de sua casa, né? Estabelecida pelos seus pais. E aí ele foi crescendo, foi desenvolvendo esse pensamento de que eu não preciso obedecer, então ele tem dificuldade de obedecer na escola, de obedecer professores, de obedecer autoridades de forma geral. E quando nós trazemos para a palavra de Deus, obedecer os mandamentos, a vida cristã, né, os pontos, princípios para se ter uma vida cristã, ele vai ter muitas dificuldades. Agora nós precisamos ir lá no livro de João para entender que quando obedecemos, nós obedecemos não como algo enfadonho, mas obedecemos porque amamos. Gente, quando você ama a Deus de fato, você tem a sua palavra como prazer, como alegria e gozo, e tem a satisfação em obedecer, tem a satisfação e o prazer, mesmo sabendo, mesmo não entendendo a vontade do Senhor, mesmo achando que, poxa, eu não queria exatamente isso, mas você entende que, escrito no livro de Romanos, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então eu vou obedecer. O apóstolo Paulo ainda ensina lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e é bom. E é bom. Então eu tenho prazer e alegria na lei de Deus. 1 Coríntios 7,19 diz que o que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. E por que temos resistência? Sim, nós vivemos nessa natureza pecaminosa. Podemos viver nessa influência atual em que as redes sociais, em que os memes da vida, em que a zombaria que cresceu tanto, né? Zombaria contra a palavra de Deus, contra o obedecer a Deus. E aí as pessoas te colocam numa posição de bobo ou de chacotas porque você teme ao Senhor, porque você obedece ao Senhor, e para você não se sentir excluído, você acaba desobedecendo, você acaba se afastando. E aonde está o temor do Senhor? Nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Nós temos o Espírito Santo de Deus, a obra do Espírito Santo de Deus em nós traz esse processo de regeneração, de transformação, aonde eu quero buscar a santidade, a santificação, onde eu quero obedecer.
E eu não sou influenciado. Você não pode ser influenciado pelos pensamentos, as ideologias atuais, pelos pensamentos que te levam a afastar de Deus, mesmo nós tendo esta natureza pecaminosa, mesmo vindo, né? Talvez a sua criação veio de um processo social, familiar, que te levou a se afastar de Deus. Mas quando você quer, quando você ama, gente, o amor é tudo. Quando você ama, você se submete. Sabe, quando fala que a mulher precisa ser submissa ao seu esposo, não é algo fadonho, algo de humilhação, mas porque ama, existe amor, existe aí cumplicidade entre um e outro. Quando você ama seu pai, sua mãe, mesmo que você fica chateado porque ele te trouxe uma régua ou um castigo, mas aquilo é para te trazer amadurecimento, para te trazer benefícios lá na frente. Então, quando amamos, nós temos a facilidade de obedecer. Eu quero convidar você a entrar agora lá em João. João é o discípulo do amor. Veja o que ele fala nas cartas escritas por João. João capítulo 14, versículo 15. A partir do versículo 15 diz assim: Se amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique conosco para sempre. Então, ele diz aqui em primeiro lugar: se amardes, guardareis os meus mandamentos. E ele vai rogar a quem? Ao Pai, que já enviou um Consolador, que é o Espírito Santo, para estar conosco, para nos ajudar. Versículo 24, ele diz assim: quem não me ama não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Pronto, checkmate, fechou tudo, gente. Quando você ama ao Senhor, você tem o prazer em obedecer a sua palavra. Agora, o segundo ponto está envolvido, os nossos relacionamentos com as riquezas. Aqui nos Salmos, no versículo 3, 23 e 5, diz sobre a riqueza. Só lembrando aqui, gente, que aquele que teme ao Senhor, que tem o prazer em obedecer ao Senhor, a sua geração será abençoada. É só você conferir no versículo 2. Existe bênção para a sua geração, para a sua descendência. E isso inclui o ensino às gerações mais novas, aos filhos, netos, bisnetos. Precisamos ensinar a falar de Deus, do amor de Deus para estes. Ok? Então, voltando aqui para o segundo ponto, que diz assim no versículo 3: Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce a luz nas trevas, e ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta. Olha, será que você é uma pessoa generosa? Será que você é uma pessoa que gosta de emprestar, de ajudar? Diz aqui a palavra, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória. Esse aqui já é o ponto número 3. Mas eu quero falar com você sobre essa questão. Será que você é uma pessoa generosa? Ou você tem esse coração endurecido, orgulhoso, um coração avarento, em que não consegue se compadecer de forma que ajuda o próximo? A palavra de Deus diz que existe bênção para aquele que tem um coração generoso. E muitas vezes nós estamos tão voltados a satisfazer as nossas próprias vontades e termos mais e mais em questões financeiras, gente, E muitas vezes nós somos capazes de obter riquezas de forma indevida, de forma ilícita. Cuidado. A palavra de Deus diz lá no livro de Mateus, capítulo 6, 33, que a generosidade nos leva a lugares de honra diante dos nossos semelhantes. Então precisamos ter muito cuidado. Sabe, quando que está falando dessas riquezas, nós precisamos também deixar bem claro que dentro da aliança, da antiga aliança com o povo de Israel, as riquezas materiais eram um dos sinais de bênção de Deus sobre o seu povo e sobre a terra prometida. Está descrito lá no livro de Deuteronômio. Por isso explica por que os apóstolos ficaram chocados quando Jesus disse que era difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Vai lá no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16 até o 30, você vai se lembrar daquela história do homem rico. Se os ricos não podem ser salvos, quem poderia? Então, quando a gente também vai lá para a história de Jó, os 3 amigos de Jó criticavam Jó,
né? O fato de Jó ter perdido tudo era a prova de que Deus o estava castigando pelos seus pecados? Gente, não, essa lógica é muito distorcida. As pessoas então descritas aqui nestes salmos, eles são pessoas justas, mas eles não obteve as suas riquezas de maneira ilícita. Portanto, seja generoso. E se você quer ter riquezas, bens, estude, trabalhe. Não puxe o tapete de alguém. Não dá um jeitinho brasileiro para pegar aquilo que não é seu. Ok? Vamos lá para o ponto número 3. Nosso relacionamento com as circunstâncias. Versículo 6, versículo 8. Você tem facilidade de lidar com as diversidades, circunstâncias que aparecem assim? Nossa, não esperava isso. Veio sem eu esperar isso, meu Deus. Aí diz aqui no versículo 6. Na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração é bem firmado, não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Olha só, gente, o coração daquele que crê no Senhor Jesus Cristo é um coração firme. É um coração que não é facilmente abalado por más notícias, por circunstâncias desfavoráveis, adversas. Essa pessoa aqui, descrita aqui no livro de Salmos, ela é capaz de lidar com qualquer problema que surge. Você também é capaz de lidar com este problema, ou qualquer outro problema que você possa viver, ou estar vivenciando, ou surgir, se você tem um coração firme no Senhor. O nosso coração não pode se abalar facilmente. Isso está descrito em diversos outros salmos que já falamos e que ainda vamos falar. É um coração firmado no Senhor. Uma pessoa que tem uma mente dobre, uma mente volúvel, ela tem uma instabilidade. E ela não consegue crer, ela não consegue confiar. E aí ela se abala, e ela fica depressiva de novo. E aí ela cai de novo, e ela chora de novo, e ela... meu Deus... Vamos buscar ter um coração firme no Senhor. Coração firme no Senhor para enfrentar as exigências da vida. O cristão tem um coração confiante e a sua consciência limpa no Senhor Jesus Cristo. Então, quando surgir as adversidades, as notícias desagradáveis, ele sabe que o Senhor está no controle de tudo. Ele sabe que o Senhor vai dar forças para superar toda e qualquer adversidade. Então, busque no Senhor essa força, ok? Ponto 4, fala do nosso relacionamento com os perversos, versículos 10. Olha só, Deus recompensa os justos naquilo em que se comprazem, versículo 1. Mas ignora os desejos dos perversos, que é o versículo 10, capítulo 35, 16 também fala sobre isso. Aqueles que caminham com o Senhor e têm uma vida de piedade são alvos de ódio, sim, de perseguição, de oposição. Os perversos vão sempre se levantar. Você se lembra aí de Davi, né? Saul estava ali perseguindo de tantos outros. Mas o fato é que os perversos se opõem aos justos. E quem é o advogado do justo? Senão o Senhor dos Exércitos. Quem é que advoga a nossa causa? É o Senhor Deus. Então coloque diante do Senhor. Você não precisa ficar irado, meu Deus, está vendo? Estão mais uma vez se levantando contra mim. Não, coloque diante do Senhor. É Ele quem cuida de ti. Ele é o seu fiel, advogado fiel sempre. Portanto, você entende que ao temer ao Senhor, a obedecer às palavras, aos mandamentos do Senhor, precisa gerar em teu coração alegria e satisfação, sabendo que o Senhor proverá todas as coisas. Sabendo, gente, que riqueza aqui na terra não é o nosso máximo, nosso objetivo, nosso alvo. É a riqueza eterna, é viver com Cristo eternamente. Sabendo que mesmo quando surgem as dificuldades, as circunstâncias difíceis, seu coração firmado em Deus, você não vai ser abalado. Mesmo que surjam perseguições, mesmo que perversos se levantem contra ti, você confia no Senhor, porque Ele é o seu advogado fiel. Que Deus te abençoe e as bênçãos do Senhor estejam sobre ti. Amém. Senhor, nós confiamos na sua presença, nós confiamos na sua poderosa graça sobre as nossas vidas. Nós nos apegamos, Senhor, à sua verdade. Nós escolhemos a verdade do Senhor como princípio de vida e no nome de Jesus eu oro em favor de todos aqueles que estão ouvindo este áudio, que o Senhor possa nos visitar, que o Senhor possa nos mover, que o nosso coração seja movido por obediência, por temor a Ti,
por obediência à sua palavra, por obediência à sua vontade, aos seus preceitos. Que o nosso coração se alegre em temer a Ti, em fazer boas escolhas, em escolher a melhor parte, quer Te adorar, engrandecer o Teu santo nome. No nome de Jesus, Senhor, pedimos a graça do Senhor que possa trabalhar dentro do nosso ser, que possa nos visitar, que possa nos constranger com seu amor, com sua graça. Em nome de Jesus, ajude-nos, Senhor, ajude-nos, Senhor. Batalhe, guerreie por nós. Ajude-nos, Senhor, a viver e a testemunhar a sua graça. Em nome de Jesus. Amém.